e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja, esteja e permaneça sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Parabéns a você que decidiu e tem proposto, né, nesse novo ano, permanecer na posição e principalmente na busca pelo conhecimento, tá bom? Então, os parabéns a você. Pastor sempre fala isso. Não, é porque é como se eu expressasse para você o olhar de Deus. Isso agrada muito a Deus. A gente que conhece o mundo espiritual e que conhece as pessoas, né, o ser humano, na verdade, são muitas pessoas virando as costas para Deus. E aqui eu falo de crente, tá? O povo do mundo já é óbvio que eles estão de costas pelas razões como um dia nós também tivemos, não julgamos. Mas o pior para mim é o crente virar as costas para Deus. E quando eu vejo pessoas que, com todas as suas limitações, com as suas dificuldades, com as suas labutas, né, correria do dia a dia, você tirar um tempo, parar tudo. E eu considero que a quarta-feira ela é um teste, sabe? A quarta-feira, o estudo da quarta-feira, ele é um teste de espiritualidade, de gratidão, de verdade. Por quê? Porque, meus irmãos, não é fácil você parar o meio da semana, que segunda começa, aí, né, tu tá ali se arrastando, aí terça-feira é obrigado a pegar o embalo e vambora. Aí quando chega na quarta-feira que você tá pegando o embalo, aí você tá cansado já, aí você para e vem à noite para ouvir a palavra de Deus. Isso é um cálculo. Eu aprendi com Deus a fazer cálculo no mundo espiritual. Isso é um cálculo. Então isso tem um valor. Esse cálculo, numa hora, assim como o que é ruim, um dia a conta chega, né? Mas se você tiver com Deus, Deus vai te ajudar a pagar a conta. Mas o que é bom também, a conta um dia chega. É o resultado, é a busca. E agora eu até olhei para cá, lembrei. É incrível isso. Por que eu tanto falo sobre isso? E vocês têm que pegar o que eu ensino. Porque quando eu falo, eu estou falando de algo que eu vejo. Eu lido muito com a Bíblia na prática. Vou explicar para você como é que é isso. Eu prego, eu ensino, eu dou estudo, eu aprendo, eu também aprendo. Eu aprendo, eu já tive as minhas experiências com Deus e continuo tendo, e por aí vai, né? Só que eu vejo, não só na minha vida, mas eu vejo na vida de cada um de vocês. Aí eu vou dar um exemplo. Todo mundo que já teve atendimento com o pastor Ney ou com a pastora Paula já ouviu isso. Se posicione, assuma uma postura diante de Deus. Ah, mas minha vida está assim, eu estou assim. Não importa o nível. Se você começou ontem, se você chegou ontem, se é novo convertido, se você se reconciliou, se você já é crente antigo, se você já é líder, não importa. Se tem alguma coisa que está desandando, se posicione e tal, que vai mudar e tal. Aí eu falo isso pela fé, pelo conhecimento da palavra, pela experiência, pela bagagem. Eu lanço sobre a vida da pessoa, só que a vida da pessoa está um caos. Não é que quando a pessoa se posiciona, as coisas começam a andar. Aí eu já vi isso 1 milhão de vezes. Aí essa semana tive um testemunho domingo agora, né? Muito bom. O irmão Leonardo, a irmã Dalila, eles começaram a vir, né? A mãe veio na quarta-feira, houve uma transformação, o filho viu, falou, eu tô aqui fora, conheço um pouco da palavra, estou aqui perdido, as coisas não estão fluindo, super inteligente, trabalhador, aquele cara que busca mesmo ali, sabe, o que pode ser de melhor para a vida dele, mas a vida com aquelas dificuldades de sempre, né? Aí eu falei, olha, se posiciona assim, 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 faz isso, isso e isso. Aí, ó, estão aí, ó, é domingo, quarta, se deixar, vem para cá sábado. Domingo recebi uma ótima notícia de uma bênção que já foi liberada sobre a vida deles. Bênção top, bastou posicionamento. Então, tudo que eu falo que vale a pena se posicionar, agora, eu até brinquei com eles, estou com inveja. Na minha frente ser abençoado, eu estou esperando a bênção e ele já foi na minha frente. Mas o que eu entendo na minha maturidade? Cada um tem seu tempo. Cada um deu o som do coração e falou, eu vou abençoar esse menino agora. O pastor já está aí, já é maduro, não vai ficar chateado não vai fazer igual o irmão do filho pródigo. O irmão chegou, tadinho, todo lascado, devia estar todo moído, todo ruim, né? Porque se envolveu com coisa errada. Aí o irmão falou o quê? Poxa, eu estou aqui há tanto tempo, o senhor não faz uma festa para mim? Aí olha o que o pai respondeu.
Você comigo o tempo todo, só pedir que eu vou te dar. Ele não, ele estava perdido e foi encontrado. Então Deus tem um olhar e o pai da história, irmão Ricardo, representa Deus e o filho pródigo representa nós. Entendeu? Então às vezes eu vejo assim, ó, eu chupando o dedo e entendeu? A galerinha sendo abençoada. Então fica tranquilo, seu momento vai chegar. São atitudes como essas, porque o irmão Leonardo e a noiva, já estou declarando em nome de Jesus, vai até, né? Graças a Deus. Tem mais bênção aí? Já vai. Eita glória, olha aí, ó. Aí o que acontece? Eles fizeram o plantio, eles fizeram, e eu não estou falando de plantio financeiro somente, até nesse ponto eles se posicionaram, mas não estou falando só sobre isso, de vir, sabe, de pagar o preço. Quando eu vejo isso, eu sei qual é o final dessa conta. Eu sei qual é. Eu só não posso dizer qual é o tempo de cada um, até porque cada um aqui tem uma história. Cada um aqui tem um plantio. Cada um aqui plantou uma dúzia de limões. Entendeu? Cada um tem seu plano. Porém, uma coisa é certa, a soma como é aquela frase da matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. O produto final vai ser a recompensa. Agora, a ordem, talvez você passe na minha frente. É igual a área da saúde, né? Você está lá moado, aí chega alguém e passa na sua frente. Quando eu ia levar a Laurinha pequena, chegava recém-nascido, eu estava lá 3 horas já esperando, que estava atrasando. A emergência passa na frente, ou recém-nascido passa na frente. Mas eu sou mais... Não, existem prioridades. Quem está entendendo, diga amém. Então fica tranquilo. Permaneçam na posição. É lindo ver vocês aqui, quarta-feira, buscando conhecimento. Deus olha e fala, espere. E Deus não é precipitado. A gente se precipita. Aí você vê, você quer se envolver, você fala, eu vou fazer. Deus não, ele fica quieto. Deus tem um modo de agir maravilhoso. Ele fica quieto e não fala nada. Vendo você sofrer, ele fica só ajudando. Ele ajuda. E quieto. Quando ele vem e faz o que tem que ser feito. Quem entendeu, diga amém. Então vamos lá. Bom ver aí, irmão Santiago aí. Deus te abençoe, tá, varão? Varão, no final eu quero tocar em você, hein, varão? Tá com a unção lá em cima, hein, varão? Que isso, hein? Já tá sabendo do mistério da bênção, né, varão? Eita glória, que Deus te use, tá, varão? Isso é bênção. Também é o irmão Santiago que sempre, né, ama buscar, estudar, ele vem. Pastor, eu quero estar lá, ama estudar, né? Desde eu ia falar classe e compromisso. Olha aí, ó. Desde a classe e compromisso, o irmão Santiago sempre desejou muito, né, o estudo da palavra e que o irmão continue com esse desejo, para que o irmão seja usado com, literalmente, consciência do que está fazendo e quando o irmão falar, será real, tá bom? O conhecimento nos ajuda. E a cada um de vocês aí, bom ver meu amigo Roque, né, aí atrás, Deus abençoe. Vamos lá então, como montar um plano de governo espiritual e pessoal. É o que nós estamos vendo. O que o irmão Leonardo, e eu não vou entrar em detalhes, obviamente, mas ele fez foi isso. Ele assumiu o governo da vida dele. Ué, mas ele não tinha um governo? Ele era bobão? Não. Só que simplesmente ele estava deixando o processo levar. E de repente ele entendeu, dado o conhecimento, dadas as instruções, que ele deveria parar tudo e focar na vida dele, obviamente pessoas que estão ao redor, ele vai dar um suporte, mas focar e começar a olhar para a vida dele, fazer orações específicas para resolver áreas específicas, porque quando você toma o governo da sua vida, e esse início do ano é maravilhoso para isso, você fala, sabe uma coisa? Eu vou cuidar da minha vida, não vou falar de ninguém, vou buscar a Deus, vou buscar o conhecimento de Deus, vou buscar minha vida espiritual, nós vamos falar sobre isso, e aí você começa a fazer isso, o que acontece? O inimigo, perdão, eu fui tomar café agora. O inimigo, ele olha para isso, porque ele olha o tempo todo. A Bíblia diz que ele está ao derredor. Ele olha para isso e ele começa a perceber que a sua energia muda. Porque ele começa a ver que você está ligado. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, andai em espírito. É você ficar ligado. Não, peraí, essa situação aqui é para me tirar do foco. Isso aqui é para me distrair. Quem está entendendo, diga amém. Então ele começou a entender isso. Não, eu vou focar isso aqui. Eu quero namorar, noivar, casar. Eu quero ter uma casa. Eu quero ter um emprego, passar em um concurso. Eu quero fazer isso. Então eu vou focar nisso. O diabo, ele sabe. O que ele faz? Ele vai perturbar outro que está, nem aí, como dizia o meu pai, para a hora do Brasil. Está nem aí para a hora do Brasil. Está esquentando, está vivendo aquela correria, aquela coisa toda. Então,
esse estudo ele vai simplesmente fazer com que você comece a olhar mais para a sua vida. Isso não é egoísmo, pelo contrário, ama ao próximo como a ti mesmo. É sobre isso, tá? Eu não estou ensinando você a ser egoísta, mas você precisa olhar. Se você é casado, olhe para o seu casamento. Ó, dica, o ano está iniciando. Então qual é o certo? Parar e ver se teve muita treta no ano passado. E aí você vai ali conversando de boa, tal, e já vai, porque aí você está governando aquela área. Agora, se você não liga, o que vai acontecer? Você, teve muita briga no passado, aconteceu isso, isso, isso. Vamos embora, vamos tocar. Mais um ano aí, seja o que Deus quiser. O diabo percebe isso, o diabo sabe disso, gente. Ele fica ao derredor, esperando. Ou seja, vigilante. Então, se ele perceber que você entrou o ano na mesma frequência, no mesmo pensamento, irmão César, na mesma postura e tal, tá entendendo, irmão Marcos? Quando você entra nessa mesma, ele percebe, ali é a mesma coisa. Pode vir fulano, beltrano e cola ali. Porque existem entidades que são atraídas pela energia X da pessoa. Se a pessoa é dada a confusão, vai vir um espírito de confusão. Se a pessoa é dada a maledicência, vai vir um espírito de fofoca. Se a pessoa é dada a agressividade, vai vir um espírito de agressividade. Se a pessoa é dada a sensualidade, vai vir um espírito de sensualidade. E assim sucessivamente. Então, quando ele percebe que você está na mesma vibração, ele vai mandar aquela entidade e meio que acompanhando. Pastor, mas eu sou crente. Até a mim. Quando você vai em um cemitério, quando você vai em algum lugar, ou quando alguém vai na sua casa, se a pessoa for acompanhada, aquilo que está acompanhando vai acompanhar. Vocês estão entendendo? Então é necessário que você tenha essa consciência e não vibre nessa. Existem entidades que são vampiros espirituais, que literalmente elas sugam a energia das pessoas. Aí dá aquela tristeza, aquele cansaço, essas coisas todas. Por quê? Porque a pessoa já entra o ano vibrando na mesma energia que ela vibrava negativamente do ano passado. Agora, fique em paz, que eu não estou dizendo para você que não vai ter problema. O problema ele vai vir justamente para isso, para te fazer vibrar lá embaixo. Quando você fica ali entrando e você não toma posse, fala, não, eu não vou deixar isso aqui tirar a minha paz. Eu vou, o que tem que ser feito? Aí você começa a se mobilizar, aí você começa a fazer. Aí você tem uma atitude diferente que você teve no ano passado. Aí o mundo espiritual faz essa leitura, tanto do lado ruim como do lado bom também. Deus não entra em batalha que você não esteja lutando. Você precisa realmente falar, não, Deus, eu vou governar a minha vida, eu quero fazer um plano de governo espiritual, um plano de governo pessoal. Eu não aceito ter isso aqui na minha vida. Então, é sobre um posicionamento, sabe? E olha, gente, sabe qual é a maior luta que nós temos? É conosco. É a luta de fazer essa busca. Não, eu vou pagar o meu preço, eu vou buscar o meu Deus, eu vou caminhar e eu vou tomar a tendência na minha vida. Porque nós que somos adultos, a gente acha que a gente já tomou tendência. Eu não tomei ainda não, irmão. Eu preciso de Deus, eu preciso da palavra, eu preciso de instrução, eu preciso de orientação. Você fala, então o pastor é fraco, que ele precisa? Eu preciso e muito. Quando eu reconheço isso, o Satanás fala, eita, não dá. Esse aí não dá. Eu gosto daqueles que acham que sabe o que faz. Eu gosto daqueles que tomam a frente e falam, eu vou fazer isso aqui desse jeito. Não, eu não sei. Me ajuda, Deus. Eu preciso rever meus conceitos, valores, princípios. Eu preciso repensar minha vida esse ano. Eu não vou aceitar isso aqui na minha vida. Esse ano eu vibrei muito nisso. Eu não vou aceitar isso. Quem está entendendo, diga amém. É sobre isso. Governar é nesse sentido, de você tomar realmente a rédea e começar a limitar. Cuidado com aquelas pessoas que te ligam só para falar coisa negativa. É incrível isso. Eu estou falando aqui e vem à minha memória. Isso é muito comum até com... acho que homem e mulher também é a mesma coisa. Às vezes você está em casa, de boa, alguém... Isso tirando, tá, gente? Vamos dividir aqui. Quem convive com você e que tem uma conexão com você, você vai acabar participando da treta dessas pessoas, porque meio que faz parte da sua vida, é uma conexão. Mas tem gente que não tem conexão com você, não faz parte do teu ciclo, assim, sabe, não planta contigo, não luta contigo. Mas quando as lutas da pessoa vêm, elas começam a passar para você. Aí você, com o maior bom coração,
você é cristã, você se sente na obrigação de querer ajudar aquela pessoa naquele problemão que a pessoa está, ou naquela situação. E eu vejo muito isso. As pessoas, elas vivem a vida do jeito que quer, faz o que bem quer. Quando dá ruim, aí ela vai lá para outra pessoa e começa a trazer os problemas para aquela pessoa. Aí eu vejo muito isso. A pessoa entra numa tribulação, numa perturbação, não pela vida dela, mas por problemas de terceiros. E isso é ruim para quem... Você nunca vai governar a sua vida. Porque essa pessoa que está governando você. Quem está entendendo, diga amém. Então, em nome de Jesus, esse ano todo, ou melhor, enquanto durar esse estudo específico que fala sobre governo, eu e você precisamos relembrar disso, sabe? De não lutar batalhas que não são suas, não puxar a espada para lutar a batalha dos outros, que você pode se ferir e a pessoa ficar viva. Eu já vi pessoas entrar na briga que não era dela para defender a pessoa que estava brigando, que começou a briga, e essa pessoa morreu. E o cara que fez a briga está brigando até hoje. Aí você fala, por que Deus permitiu? Não foi Deus que permitiu, foi a pessoa que entrou. A pessoa não perguntou a Deus se era para entrar. A pessoa não teve o discernimento para entender que aquele quadro ali não faz parte da vida dela. Se o meu irmão está na barraca bebendo e ele arruma uma confusão, eu tenho que pedir muita orientação a Deus para ir tirar ele daquela confusão lá. Porque eu não posso, do nada, chegar lá numa confusão, porque, de repente, aquele quadro todo lá não tem nada a ver com a minha situação, mas é seu irmão, você tem que... Não, calma aí, vamos chamar a polícia, eu vou lá com uma postura diferente, como já fiz. Senhor, envia os teus anjos à minha frente, ao ponto de se esconder. Então, é uma postura diferente de você sair, botar a camisa no ombro, como eu já vi, e correr lá e morrer lá. Então, o governo da vida é sobre isso, é você parar e pensar, será que eu não estou fazendo isso com a minha vida? Será que eu não estou deixando... E aí, depois de tudo isso, você ainda não foca no que é verdadeiramente seu. Esse é o maior problema. Além de você você não foca no que é seu. Vamos lá, então. Foi aí que nós paramos ou você botou no início? Bota onde nós paramos. Isso. Então, falamos na semana passada sobre questão de administração, finanças, são áreas, tá? Nós estamos falando sobre governo nas áreas. Aqui só está um pouco, mas tem a área do esporte e lazer, que não está ali, que é o entretenimento, parte financeira. Esse ano, que tal você parar para ver essa questão? Que tal você parar para ver a parte da saúde? Que tal? Eu, por exemplo, estou vendo a minha área da saúde esse ano, claro, várias áreas, né? Mas eu estou dando um foco maior, governando a área da saúde. É fácil? Quero confessar um pecado para vocês. Com muita tristeza, irmã Cristiane. A irmã pode tampar o ouvido. Hoje eu fiquei até 2h pouca na rua, resolvendo algumas questões. Aí eu juro, irmã, que eu tentei. Aonde eu... Não, irmã, foi pior o pecado, irmã. Se eu tivesse que pagar com o animal, seria um boi. Mas foi um pouquinho pior. Foi por aí, mas foi pior, porque eu não tinha, eram 2h pouca. Então, aonde eu estava ali, não tinha lugar, self-service e tal. Aí tinha uma pensão. Eu falei, poxa, eu vou encarar. Eu vou, pelo menos, é comida, né? Só que era 2h pouca, tadinha. Quando eu entrei, só tinha lasca de coisa lá, não tinha quase nada. Já estava até fechando. Aí eu fiz meia volta. Eu tentei, irmã Cristiane. Eu tentei. Deus é testemunha entre mim e ti. Entrei. Aí o que aconteceu, irmã Ivana? Saí. Quando eu saí, me veio aquele pensamento. Eu estava perto do McDonald's, irmã. Eu lutei, passei pelo Burger King, irmã. Não entrei no Burger King. Era ali na Caixa Morra. Agora tem uma tentação de um Burger King e depois o McDonald's. Aí eu passei pelo Burger King, mas liguei a seta. Essa hora só o McDonald's para dar uma moral. Aí, onde eu digo que o pecado foi além. Eu não comi um Big Mac. Eu comi um Clubhouse. Clubhouse é um dos maiores que tem. Ainda... eu não pedi mais nada. Aí depois eu pensei assim, poxa, eu podia ter pedido pelo menos uma torta de banana, uma torta de maçã, mas ainda bem que eu não pedi, graças a Deus. Então foi meio pecado, tô brincando. Mas aí não basta esses momentos que você vai ter que ceder, vai ter que errar, Então o que eu estou fazendo? Compensação, sabe? Eu estou procurando compensar para isso ser uma fatalidade. E eu me sinto mal agora.
Me sinto mal por 2 motivos. O primeiro, porque eu estou errando comigo mesmo. E o segundo, se alguém me vê lá e falar, ué, o pastor da quarta-feira fala para a gente não vir, está aí lá grudado num clubhouse desse tamanho, entendeu? Então a área da saúde está sendo meu foco, mas você vê que é uma luta tão grande que às vezes se deixar você não consegue. E aí, então, assistência social, procuradoria geral e planejamento urbano. Ué, irmão, tá voltando aí. Ah, sim. Aí, vê aí para mim, me ajuda. Vai, bota aí, varão. Bota aí onde a gente parou. Isso, ok. É a partir dessas linhas de ação deverá ser feito que se planeja a execução das ações estratégicas do plano de governo familiar. Porque quando você começar a tomar a rédea da sua vida, sua família, ela aos poucos vai sendo ajustada. Porque Deus vai te dar sabedoria, graça, para você devagarzinho ir ajustando algumas pessoas da sua família. Lembre-se, você não vai conseguir salvar a todos e não vai conseguir botar todos em uma organização. Mas pelo menos você terá um padrão, ok? No McDonald's, o McDonald's ele não consegue fazer com que todo mundo que entre lá tenha tomado banho, esteja cheiroso, use um perfume bom, se cuide. Ele não consegue fazer isso, certo? Mas sobre eles, o padrão está estabelecido. O Big Mac não leva ovo. Nenhum hambúrguer do McDonald's que eu saiba leva ovo. É o padrão deles. Você está entendendo? Então aprenda isso. Estabeleça o seu padrão, o seu estilo familiar, o seu estilo de vivência. E tudo bem se as pessoas não cumprirem. Para o McDonald's não interessa quem está ali fazendo uso do serviço. O que importa é que quem está ali saiba que existe um padrão. Irmão Edeli. Rapaz. 1, 2. Alô, som. Bom, a questão que eu vou levantar aqui, pastor, é uma questão linguística, mas talvez possa estar interferindo no nosso sentimento com relação a essa questão do autogoverno. O senhor falou do autogoverno no princípio, né, das nossas falas, e aí depois o senhor vem falando que o senhor se rendeu aos hambúrgueres da vida, ao McDonald's. Sim. Né? E aí isso me remete ao seguinte, o governo de Deus é um governo monárquico. Sim. E a gente pensando na monarquia aqui na Terra, só existe um governo, Sim. que é o do rei. E você não casa, você não monta família, você não come, você não anda, você não dorme, se não for em função das ordens do rei. Sim. Então vamos levar isso para o lado espiritual. Quando a gente fala em autogoverno, é uma dúvida mesmo que eu tenho, eu preciso da sua orientação nesse sentido. Quando a gente busca o autogoverno, nós trazemos um governo autocrático, mas também egocêntrico. Sim. A gente vai reinar, então nós somos o dono, por isso autocrático. Sim. E nós vamos reinar sobre nós mesmos, então... Logo, não tem o rei para mandar. Não tem o rei. E aí quando eu falo, eu estou reinando sobre a minha vida e eu estou reinando sobre a minha família, eu estou trazendo os meus preceitos para essa família. Certo. Quando eu falo, eu não vou comer um hambúrguer e eu tenho o autogoverno, eu posso nesse momento chutar o balde e comer o hambúrguer. Sim. Mas se no momento eu entrego esse governo e falo, não, eu não tenho autogoverno, e eu estou trazendo isso que eu vejo as pessoas falando em autogoverno. Mas quando a gente tem o autogoverno, a gente tem o livre-arbítrio de fazer essa escolha. Sim. E se o meu governo está no alto, e ele manda, e ele é um governo único, então eu só obedeço a ele. Então, assim, se ele falou para eu não comer um hambúrguer, por exemplo, eu não como hambúrguer. Se a minha família não está sendo organizada segundo os meus preceitos. Então, segundo os preceitos dele. Então, eu simplesmente vou obedecer e vou fazer conforme ele manda. E eu estou trazendo isso exatamente porque... Como organizar isso exatamente. Na mente, né? Legal, perfeito, bem legal. O que ele está querendo dizer é o seguinte, espera aí. Se nós temos o governo de Deus, e Deus é o dono e manda mesmo, não vai comer hambúrguer, porque hambúrguer é ruim, vai de tal, e você tem um autogoverno e você acaba pelo livre-arbítrio comendo ou não comendo, e como é que fica isso, né? Aí é que está o grande segredo. O evangelho, ele é mais simples e natural do que a religião coloca. E a religião, ela coloca o governo de Deus como rei autoritário, que tem que ser dessa forma, se não for dessa forma, você vai morrer. Por isso que eu que lidei com um novo convertido durante 18 anos, eles ficavam com medo de se batizar e pecar e Deus alejar eles.
e ficar, morrer, Deus matar. Era o medo de 80%, 90% das pessoas, se batizar, não conseguir fazer a coisa certa e Deus matar ou alejar ou castigar essa pessoa. Por conta desse pensamento que a religião colocou de que se Deus é o meu Senhor, se Ele é o rei da minha vida, e deve ser, e Ele é, se eu cometo um erro desse de comer um hambúrguer, meu Deus do céu, pequei terrivelmente contra o Deus de Israel e o meu Deus do céu. Não. Por isso o autogoverno é importante. Porque quando eu tenho autogoverno, eu tenho consciência do meu erro, do meu pecado. Por exemplo, Davi. Davi ele falhou profundamente quando ele saiu lá com Betseba. Mas você vê a atitude dele de entender o quanto ele errou, de se arrebentar, de tirar as roupas. Davi era um autogovernante. Ele errou como ser humano, mas imediatamente ele identificou. Então, o autogoverno, pelo menos o que eu estou ensinando e passando, é você literalmente Deus me deu. Deus é o governador da minha vida, ele governa o mundo, não só a nossa vida, ele controla tudo, mas eu preciso controlar as minhas emoções e tudo mais. E se eu falhar, eu preciso ter a consciência de que eu estou falhando, falar sobre isso e falar, não, eu não quero isso. Igual eu estou aqui falando para vocês, olha, gente, eu pequei, errei, porque eu fui comer um hambúrguer e não era. Mas, o que eu tenho a consciência? Meu Deus, tá vendo? Eu fiz isso aí não é legal fazer. Isso é um autogoverno. Então, o autogoverno, na verdade, não é tirar Deus, mas é você colocar em você Deus, para Deus falar, ter a liberdade, o Espírito Santo falar. Tá aí, ó, você está comendo. E, gente, hambúrguer não é pecado, tá bom? Não estou falando que seja pecado, mas o que ele traz para a nossa vida, pecado é tudo aquilo que você faz contra Deus ou contra você mesmo. Então, comendo um hambúrguer, você está jogando gordura e outras coisas no seu corpo. Então, acaba que você peca porque você não está fazendo o que é saudável. Ponto. Então, quando eu tenho autogoverno, o que eu faço? Eu reconheço. Eu luto contra. Eu entendo que vou agradar o meu rei se eu... Agora, quando a pessoa não tem autogoverno, o que a pessoa faz? Ela erra e você vai falar, poxa, olha, fumar é errado. Eu não vejo isso, não. A bebida, o cigarro, a comida desacerbada manda naquela pessoa, porque ela não tem nenhum autogoverno. Ter o do alto é mais difícil ainda, que você não vê Deus. Eu não vi Deus falando para mim, Ney, saia do McDonald's. Ele não falou, eu preciso ter o autogoverno. Tanto é que Caim, Deus falou o que para ele? Deus podia tirar de Caim, Deus é rei. Tirar de Caim o desejo de matar o irmão. O que Deus falou para ele? O pecado jaz à porta, na porta do teu coração. Cabe a você dominá-lo, ou seja, governar sobre ele. Vocês estão entendendo? Então, quando eu ensino sobre autogoverno, é nesse sentido. Eu preciso ter a consciência de que as minhas atitudes estão sendo prejudiciais para mim, para minha família. Isso é maravilhoso, porque você começa a trazer Deus para uma realidade. Porque, tipo, eu pequei, Deus está no céu, eu estou aqui na terra e vamos continuar. Não, meu Deus, Deus me mandou governar sobre mim e eu não estou governando sobre mim. Eu preciso me governar, de não comer hambúrguer, de diminuir o máximo que eu puder, de não tomar refrigerante. Eu preciso governar. Deus não impede ninguém de tomar refrigerante. Já repararam? Ele é rei, ele é poderoso. Mas eu que preciso me governar. Então é sobre isso. É sobre você trazer o reino de Deus para dentro de você e dizer, eu tenho um reino, eu sou um rei, eu sou um sacerdote, então eu preciso, e todos vocês são, tá? Sacerdócio real, ele diz. Todos vocês têm essa capacidade de falar, a partir de agora eu não vou fazer mais isso. Só que aí entra a questão da carne, entra a questão e tal. Só que quando você governa, aqui eu estou brincando, eu poderia muito bem ter falado, não vou comer, eu vou comer em casa. Mas como eu estava numa situação e eu vi que não era uma situação que eu não estava pecando contra ninguém, eu não estava cometendo um delito, não estava nada, era uma questão de alimentação, e como, graças a Deus, eu estou aí na base mesmo da salada, do peixe, tal, eu me dei esse luxo nesse sentido, com toda uma consciência ali do que eu estava fazendo e totalmente desprendido daquela situação. Diferente, isso é autogoverno. Diferente daquela... É tipo o erro que é uma fatalidade, que você está ali, você fala, meu Deus do céu, eu não vou ficar, isso aqui eu não vou fazer mais, e você luta. Agora, aquela pessoa que fala, não, eu sou livre, está lá no mundo, eu sou livre, mas ela não consegue sair do cigarro,
Ela é escrava, eu não, eu governo sobre a minha vida. Se eu botar e falar assim, eu não boto mais o pé no McDonald's, eu não boto mais o pé no McDonald's. Eu quero ver alguém falar isso e fazer. Só faz quem tem autogoverno, porque Deus não vai impedir. Você pode chegar aqui na igreja e falar assim hoje, ó, a partir de hoje eu não bebo mais Coca-Cola. Se você sair daqui e abrir tua geladeira, Deus não vai te matar, ele vai deixar você beber a Coca-Cola. Porque cabe a nós, isso aqui é o grande segredo do evangelho. Cabe a nós governar. Tanto é que Deus falou. Deus, literalmente, se eu sou filho do rei, ele me dá soberania. É autonomia. À medida que eu vou crescendo, ele vai me dando mais autonomia. Então, ele deu o Éden e ele falou, governe sobre tudo. Ele deu para nós governar sobre os animais, sobre as aves dos céus, os animais que se arrastam, do pequeno ao maior. Ele deu para a gente governar. Ele não governa, ele já governa tudo. É mais ou menos assim, você entender. Eu sou o pastor presidente da igreja. Eu tenho a autoridade, eu tenho a legitimidade, eu estou lá no estatuto como pastor presidente. Mas eu tenho meu filho. Então eu posso ir dando a ele a autonomia de governar, de orientar, de falar com o irmão Josias, né, dar algumas orientações ao irmão Josias. Ele tem ajudado o irmão César, que tem feito um trabalho excelente ali no muro. O Paulo Gabriel tem, né? Então, assim, eu vou dando a ele a oportunidade também de governar. E bom seria que ele tivesse essa consciência, não estou falando de ministerialmente, mas de governar, de fazer, não, vou melhorar aqui, vou fazer aquilo. Deus quer que a gente faça isso. Eu não quero que o meu filho viva debaixo da minha ordenança o tempo todo. Já existe uma ordenança minha de autoridade sobre a vida dele, assim como vocês, como Deus. Deus já manda em vocês na hora que ele quiser. Mata nós aqui, ó, na hora. Mas ele prefere, é um pai tão maravilhoso que ele fala assim, eu estou te dando liberdade. Por que tinha no Jardim do Éden a árvore de hambúrguer e a árvore de alface? Né? A árvore da vida lá e a do pecado lá. Porque se não só tivesse uma, nós seríamos obrigados a comer aquela, não tem opção. Ele sempre dá opção, entendeu? Ele dá essa liberdade, mas quem tem autogoverno entende que não, isso aqui não é para mim. Isso aqui vai me fazer mal. Isso aqui está me estragando, então eu não quero. Isso é autogoverno. Deu para entender? É legal? Alguma dúvida? Lá atrás, irmã Marisol. Boa noite, a paz. A paz. Pastor, sabe o que eu comecei a fazer esse ano? Eu peguei um caderno e toda vez que eu vacilo, tem um erro assim, anoto. Eita glória. Vou querer ver esse caderno no final, hein? Não deixa ninguém ver, irmã. Tranca então, isso aí. Por exemplo, eu estava muito cansada no outro dia, só que eu faço punição para mim. Eu não orei. Aí no outro dia eu falei assim, hoje tu vai orar dobrado porque ontem você não orou. Legal. Autogoverno, assim. Isso aí, autogoverno. Entendeu? Aí então, se eu comer uma besteira, eu falo assim, não, vou ficar 2, 3 dias sem comer nada. Aí eu tô me organizando legal. Assim, porque eu tenho muita coisa para Aí você fala assim, irmã Marisol endoidou. Não, ela tá fazendo o que é certo, porque a gente entra o ano fazendo as mesmas coisas e não tá nem aí. Sim, e outra coisa, eu olho todo dia para esse caderno. Que eu vejo as coisas que não tá legal. Eu não vou nem arriscar fazer esse caderno, não. Vai dar uma pilha, irmão. Mas legal. Parabéns, irmã Marisol. É isso aí. Vamos lá, pastora? Sim. Rapidinho. E sobre o que o irmão Edeli falou, né? Eu entendi perfeitamente a pergunta dele, legal, a sua explicação. O que eu entendo também, né? Quando você condiciona esse autogoverno às leis divinas, fica mais fácil. Em que sentido de você se submeter, por exemplo, quando eu tenho a consciência que eu tenho o livre-arbítrio de repente, comer um lanche ou fazer algo, de repente, diferente ali do que eu planejei, mas que essa atitude vai muito além de uma organização, né, que eu estou desagradando a Deus, quem criou as leis, isso ajuda a trazer uma consciência melhor, né? Então, eu entendi o que o irmão dele falou. Se a gente trabalhar, conseguir ouvir? Continua, né? Que eu vou... Então, quando eu linko esse autogoverno, né, e eu linko que isso vai desagradar a Deus, isso vai me ajudar a ter uma consciência ainda melhor, que são as leis espirituais. Eu exerço o autogoverno debaixo de uma lei espiritual já estabelecida. Então, além de eu não cumprir, de repente, o que eu coloquei, eu vou estar desagradando ao Deus que me criou. Então, isso ajuda, perfeito. Vai te ajudar a ter uma consciência, né? Perfeito. E tá vendo, irmão Deli? É exatamente isso aí. Eu sei que o irmão entendeu, que o irmão veio para completar. Olha que legal. Quando você faz essa brincadeira, entre aspas, do autogoverno, você está fazendo o que a pastora acabou de falar. Porque, assim, vamos ser sinceros, foi assim que eu aprendi, tá bom, gente? A ser mais... melhor com Deus, ser melhor com Deus. Deus está lá no céu, gente, vamos falar a verdade?
A gente sabe que ele está em nós e tal, mas isso é muito abstrato. Vamos ser sinceros diante do nosso Deus, é abstrato. Qual é a melhor forma de você contextualizar, viver mesmo isso? É você trazer para mais perto. A criança não é assim? Você tem que dar o brinquedo na mão dela, a massinha na mão dela, falar, você vai aprender a fazer isso. Ela vai ficar assim, o quê? Agora, se você dá na mão dela e começa a brincar, por isso que a criança, quando entra na escola, né, ela não inicia fazendo exercício, ela vai brincar no parquinho, ela vai tomar posse, ela vai trazer para perto dela o parquinho, a professora, a massinha, o lápis, aí vai brincar com lápis de cor, para pegar intimidade com lápis, que ela vai ter que estudar, fazer prova e se arrebentar na prova. Não é assim, professora? Então, o que acontece? O que a gente está falando o autogoverno é você pegar algo tão alto, muito alto, trazer para você, e essa consciência que Deus tem, que é a consciência suprema que a gente não alcança, a gente traz para perto da gente. Então, todas as vezes que a gente comete um delito, um erro, a gente fala assim, nossa, eu estou desagradando a Deus em comer um hambúrguer. Antes eu não tinha isso, irmão. Eu pulava carnaval e estava tudo bem. Hoje eu tenho uma consciência de que um hambúrguer eu posso estar desagradando a Deus em que sentido? Porque eu estou maltratando as minhas coronárias. Então, olha que consciência que nunca chegaria à minha mente. Tanto é que quando a gente está lá no mundo, nós mete o pé na jaca sem dó. E quando os outros vinham falar para mim, Ney, não faça isso não. A minha mãe falava, meu filho, não faça isso. Eu falava, mãe, eu sei o que eu estou fazendo. Uma total consciência. Mentira, eu não tinha. Hoje, trazer o autogoverno para si é você trazer a consciência de Deus. Eu preciso governar assim como o meu pai governa, assim como o meu Deus governa. Eu preciso dominar sobre isso. Amém? Amém. Foi? Mais alguém? Irmã Cristiane, por obséquio. Então, Obrigado. O autogoverno é um dos princípios que Deus estabeleceu. Sim. Por quê? Porque ele nos deu a responsabilidade, né? Então, assim, ele criou o jardim e ele nos deu responsabilidade. Então, Sim. esse autogoverno que a gente está Legal tratando essa. aqui é sobre isso. É isso aí. É sobre Pode você passar. ter a responsabilidade sobre os seus próprios atos. Perfeito. Né? Então, Deus estabelece aquilo que é bom. E a gente, com a nossa responsabilidade, a gente vai cuidar daquilo que ele nos deu. É isso aí. Atendendo o outro princípio, que é o da mordomia. É zelar daquilo que Deus nos dá. Então, Perfeito. eles se completam. Né? São E princípios o que se autogoverno completam. nos dá essa consciência. Quando a gente estuda sobre isso, a gente começa a ter essa consciência que o irmão Edeli falou, a consciência que a irmã Cristiane falou, que a pastora falou, de você trazer para mais perto. Então foi assim que eu aprendi a viver o evangelho, porque a religião ela te afasta de Deus, cara. A religião ela te bota peso. É pecado comer hambúrguer, é pecado ver televisão. Não. Eu aprendi que eu preciso me governar de não ver coisa que não é legal. Eu preciso me governar a não clicar em coisas que não são legais. Eu aprendi a me governar. É o autogoverno, porque Deus não vai. Se eu clicar, se eu assistir, Deus não vai queimar minha televisão. Mas eu boto um autogoverno de não fazer tal coisa. E isso é muito maravilhoso. Mas para você chegar nessa consciência, nessa evolução, é necessário estudar sobre esse assunto e pensar sobre ele e agir sobre ele. Irmão Josias. E completando o que cada um Participem, falou, tá, gente? Esse culto é para participar, quem quiser. foi Sim. até o que a pastora começou a dizer. Eu tenho lido, colocado no meu coração o desejo de ler Provérbios. Isso. Então, quando ele fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bate com aquilo que o irmão dele falou. Até porque se a gente for lá para o Salmo 1, ele diz que bem-aventurado o varão, né, que não anda segundo o conselho dos ímpios, e ele fala, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é buscar o estudo e principalmente a leitura da Bíblia. É o que faz toda a diferença para que a gente consiga realmente entender essas o que é verdades. nosso, o que pertence a Deus e baseado no temor do Senhor. Porque quando a gente vai para Provérbios e lê aquilo tudo, parece tudo muito bonito, mas na verdade é muito simples. Isso. Porque quando a gente começa a entender esse temor de Deus, que foi o que a pastora falou, tudo que vem para a gente fazer, ainda que por algum momento a gente deixe alguma coisa de lado, a gente vai lembrar que a gente tem um temor do Senhor. Perfeito. E o que, para fechar e a gente passar para o outro ponto, é o seguinte, e culto de estudo é isso aqui que a gente está fazendo, tá? É discutir assuntos que vão levar vocês a falar, cara, é isso aí que eu quero. É isso que eu preciso. É isso que eu vou buscar para mim. Eu fazia isso. Quando eu estava em alguma roda de
de estudo que era mais elevada que eu ficava só catando as migalhas, né, irmão? É isso aí que eu quero. Aí eu anotava dentro do coração e tal, é isso aí que eu quero. Eu vou para esse nível aí. Eu desejo. Ih, rapaz, nunca ouvi falar disso aí. Eu quero isso para mim. Você sabia? Isso é poderoso. Até a Thaís, que está aqui, ó, ligadinha, já vai pegando a chave. Agora, para fechar, para passar para a irmã Rosemary, o que o irmão Josias falou, eu fiz isso há 30 anos atrás. Eu li em Provérbios sobre os homens, que lá, gente, eu aconselho você pela milésima vez, faz um estudo de Provérbios. Eu vou ler a Bíblia toda no ano de 2025. Não faça isso. Vai ler livro devagar. Leia Provérbios. Depois você vai tentar outros livros aí. Mas se você ler Provérbios, já ganhou muito juntando com as pregações e ensino, tu já vai crescer a 100 por 1. Agora, Provérbios. Eu, como homem, decidi governar a minha vida sobre mulheres com Provérbios. Porque em Provérbios fala que o homem que não se domina vai morrer lá pelo marido da mulher que foi traída. O Provérbios fala que a mulher lisonjeia, né, que chama a mulher da vida lá, os lábios dela são como mel, mas o fim é amargo como fel. Eu aprendi isso em Provérbios. Quando eu li essas coisas, eu falei, eu preciso definir isso na minha vida, há 30 anos atrás, sobre isso. Eu preciso governar. Geralmente, né, não é natural. É comum que os homens digam, mas é que eu não consigo, mas é que eu não sei o quê. Aí, quando você lê a palavra como ele falou, quando você tem encontro com alguns versículos, eles te confrontam, falam, não, então tem um caminho aqui. A Bíblia fala assim, ó, foge dela. a Bíblia fala para fugir da língua lisonjeia. Aí fala de qualquer pessoa, mas fala principalmente da mulher. Não que a mulher é ruim, tá? Porque também manda a mulher sair correndo de homem... Como é que eu falo assim, bonitinho, homem safado? Como é que se fala? Predador, manga larga machador. Aquele cara todo serelepe, todo cheio de guerigueri. Ó, a Bíblia manda correr. Assim também da mulher que é uma mulher lá da vida, que, né? Enfim, tá? Vocês são criança, ninguém aqui é criança. Aí a Bíblia ensina isso. Quando eu li sobre isso, eu decidi governar sobre isso. E aí, com o conhecimento, você identifica, você tem um entendimento e tal, e ali, aquilo ali, você para de ter problema com aquela área X. Isso para todas as áreas. Parte financeira, parte emocional, psicológica, emocional. Vivia me envolvendo emocionalmente com todas as situações do universo. Aquilo fazia muito mal. Aí eu li na Bíblia sobre você dominar. Eu era inconstante, eu li na Bíblia sobre mente inconstante. Vocês estão entendendo como é que você traz o reino de Deus através do autogoverno, porque você começa a governar sobre as ações. Irmã Rosemary, depois volta para fechar esse tópico com o irmão Edeli. Irmã Rose. Boa noite, irmão. Boa noite, minha irmã, a paz. Pastor, sobre o que o senhor estava falando aí sobre o evangelho, como ele é passado por nós na questão da justiça de Deus, hoje meu filho foi lá em casa, estava lá conversando comigo e ele falou umas coisas para mim que eu fiquei até muito triste, porque eu disse para ele assim, e aí, meu filho, quando que você vai se animar para, sei lá, no estudo com a sua mãe, fazer uma visita na igreja? Ele falou assim, mãe, eu não sei mais nem se eu vou à igreja. Eu falei, mas por que, meu filho? Você gosta? Porque, mãe, a minha profissão, e muitas das vezes eu preciso tomar atitudes... Abre a porta lá atrás, por favor, tá, irmão Andrela? Na minha profissão, às vezes eu tenho que tomar atitudes que eu acho que Deus não vai me perdoar. Que Deus não vai me perdoar. Eu falei, mas como assim, meu filho? Quando a gente se arrepende de coração, sincero, genuíno, Deus perdoa sim. Ele falou, mãe, mas eu já sou batizado. E eu sou forçada a errar. Eu sei. Aí ele falou, porque, mãe, como que se lida com um vagabundo sem tomar uma atitude mais drástica? Aí aquilo me chocou, porque ele acha que ele não tem mais salvação por conta do dia a dia dele, na questão da profissão dele, né? E essas coisas todas. Entendi. Mas fique em paz. O que a irmã vai falar? Ou depois a irmã puxa o assunto, ou se ele falar de novo, a irmã vai dizer para ele o seguinte, filho, só em você ter essa consciência, já tem algo de bom dentro de você. Segundo, jamais Deus vai deixar de te amar, ou de te acolher, ou de te aceitar por quaisquer coisas que você tenha feito. Nunca desista de querer estar diante de Deus, de querer buscar a Deus, porque Ele é seu Pai, ok? E chegando para Deus, o seu filho vai descobrir que existem pessoas na Terra que são separadas para essas coisas. Que Deus separa para essas coisas. É estranho falar sobre isso, não era para eu trocar nesse assunto, mas eu quero que vocês entendam isso.
Existem pessoas, por exemplo, eu sou um homem de bem. Se uma pessoa vier fazer o mal, um bandido, eu não vou fazer nada, eu vou sofrer o dano, eu, minha família, tal. Deus vai guardar, vai livrar, mas eu não posso eliminar aquele homem da terra. Deus levanta pessoas. Na época existiam aqueles soldados para defender as nações. Pessoas legitimadas, entendeu? Entendeu? Davi era um grande matador. Entendeu? Então ele chegando para perto de Deus, então diga só isso para ele, basta só isso. É porque ele ainda não tem entendimento espiritual para entender totalmente, mas só diga isso. Deus jamais. Essa frase vai ficar no coração dele. E ele, no momento certo, ele vai dizer, Deus nunca vai me abandonar, Deus vai me aceitar, Deus é meu pai. Aí ele chega para perto de Deus. Quando ele chegar para perto de Deus, ele vai aprender sobre Deus. Quando ele aprender sobre Deus, ele vai ver que provavelmente Deus separou ele, não só ele. Mas tem o policial ali que é matador, que é mal, que faz e acontece. Sim, Deus permite que ele esteja na terra para fazer justiça sobre aqueles que não podem fazer justiça. Vocês estão entendendo? Uma vez, quando eu era garoto, eu tinha 16 anos, eu nunca fui de briga, nunca gostei disso e tal, e eu não ia saber me defender ali, eu era muito magro, irmão, mas pensa numa magnitude júnior, e eu era muito magro. E aí veio um maluco na minha direção para me dar uma paulada. Lá no centro, a gente trabalhava no centro de Campo Grande ali, conhecia todo mundo, e esse maluco ficava lá com um pau lá perturbando todo mundo. Nesse dia ele veio para cima de mim. Eu estava indo junto com um rapaz que ele era muito de baile funk, ele era aqueles brigão de baile, sabe? Brigão. Meu irmão, quando ele viu o rapaz vindo para minha direção, ele saiu rebocando o maluco e bateu no maluco, o maluco saiu correndo. O maluco nem chegou perto de mim. Ele não era. Eu também não estava na igreja, mas eu conhecia a palavra, eu era filho de crente. Ele não, ele era do mundão mesmo, ele era da barra pesada, usava droga e tudo mais. Ele trabalhava lá do lado da barraquinha que eu trabalhava. Deus usou a vida dele para interromper um mal contra a minha vida. Vocês estão entendendo? Então a pessoa má, ela vai ser utilizada no sentido que precisa agir com maldade. É o chicote. Deus usa como chicote daqueles que precisam. Então, seu filho talvez não esteja nem empregado. Mas se ele estiver fazendo coisa errada, na hora que ele vier para Deus, Deus muda a sorte e o coração dele. Fique em paz. Só diga para ele que Deus o ama, que Deus o aceita do jeito que ele está. Se o que tiver que mudar, Deus vai adaptar. É assim que funciona o processo. Vamos lá. Isso, irmão Edeli, para a gente passar aqui para o outro, tá bom? E, gente, não se preocupe. Mas o pessoal está falando. Culto de estudo é isso. Quem tiver dúvida, abre a boquinha. Pode falar aqui 10.000 vezes. Esse é o propósito. Se eu só falar, já não basta no domingo, né? Então, culto de estudo é isso aí. Vamos lá, Edeli, irmão Edeli. Primeiro, pedir desculpa à igreja, que acho que a minha pergunta acabou. O irmão tá com fogo. É culto, assim né? que é bom, irmão. Puxa aí. Acabou com o Puxa culto. sobre o homossexualismo, irmão, que aí vai embora. Aí a gente não sai daqui hoje, vai. Mas foi bom. Eu acho que uma frase, então, condensa tudo isso que a gente falou, não sei se você vai lembrar, mas na declaração 2023-2024, a primeira frase dela é: governe sobre mim para que eu governe na terra. O senhor lembra disso? Declaração 23-24. É tanta, eu não lembro. Mas é uma das frases. Governe sobre mim para que eu governe na terra. É isso mesmo, lembrei. É isso mesmo. É isso aí, entendeu? Ele governa sobre mim, me instrui e eu começo a governar. Vamos lá? Mais alguém? Foi? Pode ser? Vamos lá. Então, o plano do governo também, e aí a gente monta um plano de governo sobre a saúde. Foi esse pensamento que hoje eu estou ensinando para vocês, de autogoverno, de governar sobre as questões, irmão Ricardo, que fez com que eu pudesse fazer um plano de saúde, um plano de governo para a minha saúde. A pessoa que não tem autogoverno sobre as finanças, ela vai ter muita dificuldade. Todo mundo tem, tá, gente? Hoje em dia, então, no Brasil, aí toma-lhe dificuldade, isso é natural. Mas quando você começa, que eu não tinha essa consciência, eu não tinha uma consciência financeira. Hoje, através desse conhecimento que Deus me deu, eu comecei, hoje quando eu digo, através do conhecimento que eu busquei ao longo da minha vida, Deus começou a falar, olha, você tem que governar sobre isso, você tem que governar sobre isso, você tem que tomar rédea disso aqui. Mas todo mundo me humilha, todo mundo me humilhava. Não, então, agora você tem que governar sobre isso aqui. Mas eu estou assim, tudo que eu faço dá errado. Então você tem que governar sobre isso aqui. Eu estou vivendo assim, está acontecendo isso. Os rapazes não me valorizam, como se eu fosse uma mulher. Então você tem que governar sobre isso. Por que eles não estão te valorizando? Mas a culpa é deles. Não. Peraí, eu vou puxar para mim. Mas eu sou feio, ninguém me quer. Eu governei, né, irmão? Falei, o quê? Vou governar sobre mim. Aí comecei a governar, a pastora falou assim, que rei. Eu vou casar com esse rei aí. Entendeu? Mas eu acabei governando sobre a minha vida. Eu olhei, vi os meninos agir de uma forma, eu passei a agir. Eu lembro disso. Em 1995, irmãos, eu pensei assim, papo dos meninos tudo bobo, só falando besteira, e é a mesma coisa. Eu parei e falei, cara, eu vou começar a falar diferente. Eu vou ter um comportamento diferente, eu não vou falar mais gíria. Aí eu comecei a governar sobre as minhas atitudes. Sabe?
E eu comecei a tal, e aí eu fui tomando, sabe, a rédea da minha própria vida, governando, e Deus devia estar assim, é isso, yes, a Deus, aí agora é que eu vou. E aí eu fui fazendo isso, as coisas foram mudando. Aí o quadro vai mudando. Quem está entendendo, diga amém. Tá? Vamos lá, então? Então, o plano de governo também é a base para a elaboração do plano anual, no qual se definem programas indicados como as metas, que aí entra, gente, quem autogoverna, porque Deus governa a nossa vida, né? Sim. Só que não faz tu plano, não. Não faz tu projeto, não. Não faz você suas metas, não. Para ver se vai descer um ano e falar, olha, a sua meta esse ano é ter uma renda de X. O seu plano anual está aqui, que o Senhor deu na sua mão. Não. Eu faço os planos, apresento ao Senhor, e quando você tem autogoverno, o Senhor tem liberdade de te dar planos, ideias, projetos, e aí você vai se organizando para ir botando em prática. E vocês estão entendendo isso? Então, quando você entende isso, você vai passar a ter um plano anual. Eu nunca tive, eu confesso para vocês, preocupação do outro ano, plano anual, eu não tinha isso não. Hoje em dia é natural, alguns anos atrás isso é natural na minha vida. Eu já começar o ano programando. Falar nisso, a irmã Kelly veio? Me dá aqui. Vamos lá. Agora me veio aqui, irmão. É ensinando e mostrando. Vamos lá. Aqui, ó, veio agora. Não estava no script, não, que isso aqui é uma coisa pessoal. Isso, está aqui. Não se espantem com algumas fotos aqui. Isso, me ajuda aqui. Esse aqui é pessoal, tá? Eu iniciei o ano, eu já fiz aqui um plano dos projetos que eu tenho aqui. Deixa eu mostrar aqui que está melhor. Está mais... Isso aqui. Aqui. Aí mandei imprimir em papel fotográfico, irmão. Que aí fica melhor para visualizar e orar em cima desse negócio. Aqui, ó. São planos. É o grupo Neiviana. Você sabe o que é isso? É um grupo onde eu vou botar minhas empresas. Silvio Santos tinha grupo Silvio Santos. Não é verdade? A Globo, o dono da Globo tem o grupo da Grupo Globo, o grupo qual é o outro que tem? Tem vários que tem os grupos lá. Eu falei, eu vou botar o grupo Neiviana também. Tem empresa? Só duas só, e olhe lá, né? Não tem não, mas eu vou botar. Quanto é que eu paguei aqui? Só a impressão, o grupo Pão de Açúcar. Então tá aqui. E aí, plataforma Destrave, perdão. Deus me deu uma direção. Eu vou montar a empresa Destrave, cursos e treinamentos digitais, e aí dentro dessa empresa terão algumas marcas, como a plataforma Destrave, que será uma plataforma digital, onde eu vou dar treinamento corporativo para empresas, mentoria para negócios, consultoria, o Movimento Transformação Total, que são cursos, né? O eBookflix, que é uma plataforma onde vai ter e-book para você baixar direto. Em vez de assistir Netflix, você assiste o eBookflix, entendeu? Vai ter lá vários e-books sobre tudo e você vai clicar e vai baixar o e-book que você quer. Tem também o Book em Prática, que eu vou ler o livro para você e vou fazer um curso aplicando o livro para você. Você não precisa ler, não. Eu vou ler, você só vai pagar, né, irmão? Para poder ter esse material. E, no final, um grupo de afiliados. Na outra empresinha, aqui é o professor Neiviana. Abaixo do professor Neiviana tem o canal, as minhas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn, e os produtos exclusivos que eu vou criar, estou criando, do professor Neiviana. Aí, os produtos vai gerar essa marca, que é a Produtos Destrave, que serão produtos físicos e digitais, onde terão e-books, kits de transformação de mente, kit de transformação espiritual, um aplicativo de conselhos bíblicos. O produto pega essa chave na linha de produtos. E aqui, Destrave Escola Digital, onde eu vou, já estou montando uma escola que vai acoplar a escola de empreendedores, curso de inteligência artificial, curso de finanças, ensinando as pessoas. Vai ser o primeiro preparatório de mercado digital. Não existe o preparatório para concurso, vai ser um preparatório para as pessoas aprenderem a lidar com o digital, seja para ganhar dinheiro no digital. Então, ou seja, está aqui. Está tudo pronto? Não. Existe tudo? Não. Mas está aqui.
eu tenho me debruçado, eu estou de descanso de atendimentos, então eu uso o meu tempo quando não estou atendendo pelo WhatsApp, quando a gente não está tendo que fazer uma visita de emergência ou fazendo o nosso ofício, o tempo que eu tenho vago, eu me debruço sobre, inclusive eu estou montando aqui um treinamento corporativo para empresas, numa visão aí bem legal, que eu não posso revelar, porque tem gente aqui que é da área, pode copiar, né? Tem uma galerinha nesse lado aqui que pode copiar meu projeto, então eu não posso, né, irmã Cristiane? Aí eu não posso nem falar, que a irmã Cristiane Mordeli está ali doidinho para eu falar o nome do projeto aqui para catar. Então, um desses projetos eu estou montando para treinar empresas numa visão bem interessante e tudo mais. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou planejando, aí eu já orei sobre isso, entendeu? E estou colocando diante de Deus. Precisa ser igual ao do pastor Ney? Não precisa. Mas faz o seu plano. Tem aqui, ó. Ah, aqui, ó. Ah, legal. Tá aqui também. Isso é vida pessoal, tá, gente? Eu estou abrindo para vocês porque eu considero vocês como pessoas da minha família. Tá aqui, ó, meu plano pessoal. Agora tem o plano ministerial. Tá aqui. O projeto Arca Viva e o projeto Viva Village, que é a nossa chácara. Está aqui. Então eu já tenho toda a organização, que vai ser uma ONG. A ONG ela precisa ter os 5 pilares para que o governo faça a ajuda governamental. Já está tudo aqui, estabelecido. Entendeu? Tem mais aí? Aqui, ó. Eu já criei a logo do projeto, né, da ONG, a Arca Viva. Visão, valores. E esse é a logo do Village Viva. Nossa chácara autossustentável. Vocês estão entendendo? Ah, nossa, o pastor Ney... Não, foi com esses estudos, me dá aqui a foto da chácara. Nós temos a chácara? Não, mas eu já tenho a foto. Tá ligado? Aí, ó. Eu olho para isso, eu sonho, eu já estou me vendo lá. E aqui, olha aqui, Thaís, onde é que você vai plantar? Ó, já recebi informações que a Thaís é um exímio... sabe, faz cada alface desse tamanho, mano. Natural, a irmã sabe plantar as alfaces, maravilha. Aqui, ó, Deus vai mandando junto com a visão, vem a provisão, a irmã já está aqui para isso. Entenderam? É assim que funciona. Ah, existe isso aqui? Não. Tem R$1 para isso aqui? Também não. Mas eu aprendi sobre isso. Eu vou fazer a minha parte, aí eu oro, eu boto lá, eu vou botar lá na parede do meu escritório. Tá aí? Foi? Tem até a foto do Josias ali. Aqui, ó. Ministério Palavra Viva e os 2 projetos da igreja. Vocês estão vendo? Eu estou mostrando para vocês. E eu tinha esquecido disso. Deus me lembrou. Não foi de mim, não, porque isso aqui é pessoal. Eu pedi para fazer. Ou seja, é sobre isso que eu estou ensinando a vocês. E outra coisa. Você tem casalzinho bonitinho aí, abraçadinho? Eu vou dar 7 dias, que é o número da perfeição. Eu quero o projeto de vocês na minha mão. Eu quero ver. Existe? Me dá agora aí. Busca lá no carro. Tá lá? Não? Tá na mente? Ah, tá legal. Vocês estão entendendo? Isso não é chamando atenção, não. É para vocês colocarem no papel. Coloca a foto. Como é que vai ser lá o salão? Como é que vai ser? Tem que colocar a foto. Vocês estão entendendo? É assim que funciona. Esse lugar aqui é fruto de um rascunho. Na época, eu até fiz, eu tenho a projeção desse lugar, que eu não sabia que seria esse lugar. Eu tenho projeção de várias coisas lá em casa, que eu fiz essa loucura aqui. É sobre isso que eu quero ensinar vocês. Pastor, isso é evangelho? Ei, isso é o evangelho na prática. Se você conseguir... Agora me pergunta, eu vou ter tempo para poder falar mal de alguém? Eu vou ter tempo para me meter na treta de gente de fora da minha alçada? Ah, pastor, então você vai deixar de ajudar a gente? Jamais. A base da minha vida hoje são vocês. Então, jamais. Eu não vou deixar de atender. Estou ansioso para voltar a fevereiro aí. Ansioso entre aspas, né? Deixa demorar mais um pouquinho, que já tem gente na fila já, irmão. Ô, Senhor amado! A gente já está em janeiro, fevereiro e março. Já não vai dar nem para pular carnaval, meu. Graças a Deus. Olha aqui. Não dá nem para dar para assistir o samba enredo, né? Mas brincadeiras à parte. É sobre isso que eu quero que você aprenda. Porque, gente, eu falo isso. Eu não quero chegar lá sozinho, sabendo o caminho. E talvez você hoje não vai fazer o teu projeto como esse aqui. Mas se você sair daqui hoje, comprar um caderno, ou tiver um caderno, e você anotar sobre os seus sonhos e projetos e orar sobre eles, já é o primeiro passo, que foi o que eu fazia. Hoje eu tenho essa capacidade dada por Deus de organizar um organograma com tudo que eu preciso, né? Já está tudo aqui certinho, e depois eu vou criar uma holding para cuidar de tudo isso. Eu não tenho dinheiro nem para abrir a empresa, irmão. Que dirá holding? Mas
Eu não paguei nada para escrever aqui. Hold, criar uma hold. Quando 70% das atividades estiverem em operação. Não paguei nada. Eu paguei a vocês alguma coisa? Só vou pagar a xerox da irmã que tirou a xerox, que imprimiu. Então, em nome de Jesus, saia daqui hoje, coloque-se de pé em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Saia daqui hoje decidindo, vou dar a palavra para a irmã Liliane. Por favor, ouçam isso. Ei, não adianta a gente vir para cá domingo e dar glória a Deus, aleluia, e voltar para a nossa vida medíocre. Desculpe isso. Não adianta a gente dar glória a Deus, aleluia, e orar, e ser espiritual, e na nossa vida pessoal está uma bagunça, está uma desorganização. Não há sequer um carinho de organizar as ideias que Deus te dá. Hoje, você talvez não tenha a quantidade de ideias que o pastor nem tem, mas se você continuar seguindo a Cristo e esse servo de Cristo aqui, talvez você vai ter até mais, porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui muito mais capazes do que eu, em posições que poderiam estar realizando coisas na sua área muito maiores que a minha. Mas tudo precisa ser startado. Então, a partir desse ano, você vai tomar rédea da sua vida e vai começar a governar. Isso aqui é isso, ó. Não é a pastora me ajuda, me dá dica. Parte desses projetos tem participação dela e dedo dela. Mas se eu não for para dentro do escritório para correr atrás disso aqui, e vou pedir a ela, tadinha, lavou louça, lavou roupa, fez uma opção de coisa hoje, eu tenho que fazer aquilo que é o que eu sei fazer. Ela faz o que ela sabe fazer. Então, para de esperar pelas pessoas e comece hoje aqui a tomar mente, falar, sabe, eu vou fazer um negócio daquele ali. Faz no caderno, faz aonde você quiser, elabora qual é o teu sonho, qual é o teu projeto, mas é botar no papel. E outra coisa, hein? Para cada projeto desse aqui, eu tenho 3, 4 folhas sobre a visão, missão, valores, o propósito, o público-alvo. Também tem que ter o carinho de organizar. Aí entra o seu mentor para te ajudar. Mas é necessário que você tenha essa consciência. Ano que vem, vou dar gabinete, te ensino até a página 2. Quer realmente fazer algo comercial, aí eu entro como profissional para te orientar, você vai pagar a consultoria lá bonitinho e eu vou te ajudar. Ah, pastor, eu não posso, eu vou te ajudar como pastor te orientando. Mas profissionalmente, você precisando de orientação para alavancar seu negócio, para dar uma roupagem melhor, para organizar o teu negócio, fazer um projeto, um plano de ação, um plano de marketing, aí já é trabalho. Aí eu vou, como tem várias pessoas... Falar nisso, irmã Rosângela, está de parabéns, eu estava vendo seu site lá, eu não tinha parado para ver, ficou lindo, né? Lindo, lindo, lindo. O site Rojoias, não é isso? É muito lindo lá o site, clicou lá, viu grandão, tem um negócio de aumentar lá, maravilhoso, igual a Shopee, irmã. A irmã é dona tá com parceria com a Shopee, a irmã, né? Tá escondendo o jogo aí, né? Ah, casou com um japonês. Ah, tô entendendo. Não, Shopee é chinês, né? Chinês não bate com japonês, tem esse negócio aí. Ou seja, para a gente fechar com a palavra da irmã Liliane, é sobre isso que eu quero me preocupar com vocês. Coisas espirituais têm a ver com isso que eu estou ensinando para você. E tudo bem se você não conseguir ainda esse mês, nem mês que vem, mas eu quero mexer, sabe, lá dentro de você e falar, é aqui que você precisa organizar a sua vida. Ah, e a minha vida espiritual? Só faça isso que vocês estão fazendo. Vem buscar. Só em você estar aqui, você está recebendo de Deus. Você está aqui na casa do Pai, você está agradando ao Pai. Você está ouvindo um líder espiritual instruindo. E por que o pastor Ney fala tanto sobre essas coisas? Eu vou revelar para vocês. Porque uma coisa eu coloquei no meu coração. Para eu ser pastor, eu não queria ser pastor igual os outros pastores errados, tá? Tem pastores bons. Eu queria ser igual os bons. Mas uma coisa que me chama muita atenção nos pastores é que eles prosperam bastante. Eles crescem muito. E eu sei porque eles crescem. Porque Deus dá sabedoria, Deus dá graça, Deus dá unção, Deus dá conhecimento, entendimento e capacitação, até porque os pastores, a grande maioria, lê muito, busca muito, se conecta muito, então eles recebem. Só que tem um pequeno detalhe que 80% a 90% fazem. Eles não ensinam o caminho para ninguém. Eu sei porque eu vivi do lado de um cara que eu vi ele lendo 30 livros. Mas ele nunca me deu um livro. Me dava quando eu era da igreja. Mas ele mesmo me incentivar a fazer aquilo, ele não fazia. Ele fazia negócios, ele ganhava, ele fazia. Não estou culpando ele por isso, não. Era a vida dele, mas ele me ensinou muito, porque eu comi muita migalha da mesa dele. Eu passei a aprender a gostar de ler, vendo ele ler. Eu entrava na sala dele e estava lendo. Eu falei, eu quero ler também. E comecei a fazer minha busca. Mas seria tão bom se pegasse na minha mão, eu não teria sofrido tantos anos. É isso que eu estou tentando fazer com vocês, e eu espero em Deus que você entenda isso e valorize isso. Nunca pense, o pastor ele não pregou a palavra, não, ele veio falar dele. Não é sobre mim. Sobre mim já está feito, irmão.
Só que eu não quero o dia que eu estiver legal, que eu estiver bem, que eu estiver numa situação melhor, que você olhe para mim e fale lá, o pastor está roubando. Ah lá, o pastor está fazendo isso. Jamais. O meu prazer é ver vocês bem. O meu sonho, meu irmão, é ver todo mundo com casa própria, todo mundo com plano de saúde, todo mundo se alimentando bem, todo mundo com os filhos na escola particular. Meu Deus do céu. O dia que Deus me der essa graça, eu estou realizado de poder ver todo mundo. Eu lembro quando eu fui levar o meu filho, irmão, não esqueço disso. Já há alguns anos atrás, acho que 6 anos atrás, não lembro, para fazer o provão para estudar no Elite. Deus falou muito comigo. Meu Deus, já pensou eu com um grupo, a igreja levar os jovens da igreja e a gente fazer parceria com a instituição como instituição igreja, CNPJ, fazer parceria com um colégio bom, seja o Elite, ou a gente faz um conglomerado de professores aqui para falar qual é o melhor colégio da região. Ah, vamos supor que seja o Monteiro Lobato. Quanto é a mensalidade? 1.200. A igreja, as igrejas arrecadam R$500 mil, R$1 milhão, irmão. Irmão, pega 300 mil e só para pagar a escola de filho de membro, metade de todo mundo. R$600 para ter o filho estudar no Monteiro Lobato. Você paga só 600, a gente paga os outros 600. Imagine a potência que ia ser as famílias e tudo mais. Então é sobre isso. Isso é evangelho. Então eu preciso que vocês que estão aqui estudando, que entendam isso. Falam, cara, eu vou fazer parte, eu quero fazer parte disso, e eu quero aprender isso, e eu quero prosperar nesse sentido, eu quero, sabe, é você desejar. Aí não vai ter tempo para falar da vida de ninguém, não vai ter tempo para entrar em briga de família de ninguém, não vai ter tempo para nada, porque você vai estar tão focado. E aí Deus vai falar contigo, porque, gente, Deus fala comigo isso aqui, ó, muito, muito, porque esses projetos estão dentro do meu propósito, então é ajudar pessoas. Todos os projetos que você está vendo aqui é para ajudar pessoas a melhorar, a ressignificar de vida. Então, é comercial? Não, é também sobre propósito, é também sobre ver pessoas crescendo, evoluindo, melhorando, tendo renda. Isso tudo é o teu propósito. Então você tem que botar o teu propósito, planejar, e o Senhor vai fazer você frutificar. Ó, 2025, vocês vão ser mais cobrados do que foram em 2024. Amém?